Boa noite a todos. Hoje é dia 29 de março de 2019. Nona aula, resolução, questões da VUNESP. Títulos de crédito. Nós vamos dar continuidade. A 15 nós resolvemos, né? 16. Não se admite mais de um aval para garantir o pagamento do mesmo título? Isso é falso. Nós vimos sim que o título de crédito ele pode... Oi, Fernanda, boa noite, tudo bem? Boa noite, trazer um pouquinho, mas cheguei. O título de crédito, então, ele pode ser garantido pelo aval, correto? O avalista vai garantir o pagamento daquele título de crédito. E o aval, ele é uma garantia fidejussória. O aval, ele é autônomo, ou seja, se acontecer de ser considerada nula aquela relação, o avalista, ele é obrigado a pagar o título de crédito. Então, nós temos aqui no nosso livro, né, a questão que ele fala dos avais podem ser simultâneos, né, ou eles podem ser sucessivos. A simultaneidade ou a sucessividade do aval tem a ver com o tempo do aval. Aqui na minha página, está na página 338. É o item 16.6.2, o terceiro parágrafo aí do livrinho de vocês. O aval simultâneo é denominado coaval. Como é isso? O que ele fala? Duas ou mais pessoas avalizam um título conjuntamente. Então, nós temos aqui a figura do aval. Se ele é simultâneo, duas ou mais pessoas simultaneamente. Duas ou mais simultaneamente. O nome desse aval simultâneo é o coaval. Fernando, você me perguntou a respeito da viagem, não troquei nada. Eu vou deixar para trocar na terça-feira ou na quarta-feira da semana que vem. Correto? Acho que é mais prudente. Pois não? Não estou te escutando. Espera aí. Depois nós conversamos. Ok. Denominados coavais. Duas ou mais pessoas avalizam um título conjuntamente, garantindo a mesma obrigação. Os avais simultâneos, os avalistas são considerados uma só pessoa, razão pela qual assumem a responsabilidade solidária. Os avalistas têm responsabilidade solidária. Avalistas, responsabilidade solidária. Os avalistas têm responsabilidade solidária. Eles dividem a dívida, razão pela qual, se um deles paga integralmente ao credor, terá direito de regresso contra o devedor principal relativo ao total da dívida, mas terá direito, claro, contra o outro avalista apenas em relação à sua parte, correto? Então, se eles são coavalistas, se me é exigido e eu pago, eu tenho o direito de regresso contra aquele credor avalizado pelo valor integral. Contra o meu coavalista, só de 50%. Né? Terá direito de regresso contra o outro avalista apenas em relação à sua parte. Se forem apenas dois avalistas, né, terá direito de regresso apenas na 50%. O aval sucessivo, por outro lado,
é um avalista que que avaliza o outro avalista. Então, nós temos um avalista e depois nós temos o outro avalista. O nome dessa figura é o aval de aval. É o aval de aval, um avalista de outro avalista. Nesse caso, os eventuais avalistas do avalista, então esse aqui é o primeiro avalista, que é avalizado pelo segundo avalista, e esse aqui é, na verdade, o devedor. Então, nós temos aqui. Então, esse primeiro avaliza este, e esse primeiro avaliza este. Correto? Nessa situação, nós temos o devedor, nós temos aqui a avalista, e nós temos aqui a avalista. Aqui, essa é a estrutura do simultâneo. Essa é a estrutura do sucessivo. Como funciona? O aval de aval ocorre quando alguém avaliza outro avalista. Nesse caso, os eventuais avalistas ou avalistas terão a mesma responsabilidade do avalizado. Então, eles têm a mesma responsabilidade do avalizado no primeiro, correto? Aquele que paga a dívida terá direito em relação ao total da dívida e não em relação a apenas uma parte, né? É o seguinte, esse avalista foi demandado para que ele pagasse a dívida. Ele pagou a dívida. Ele pode voltar-se contra o devedor e exigir desse devedor 100%. Mas ele pode exigir do outro avalista 50%. Então, deste é 100% e deste é 50%. Correto? E esse avalista, se ele pagou, esse avalista, se pagou, ele cobre do devedor, exige do devedor o valor de 100%. E se foi o segundo avalista? O segundo avalista, ele pode exigir do devedor 100% ou deste avalista 100%. Vocês entenderam a diferença? A responsabilidade dos avalistas aqui é solidária e a responsabilidade desse daqui é sucessiva. Se ele foi o demandado, ele pode exigir do primeiro avalista 100% e do devedor 100%. Agora vamos lá, vamos dar uma olhada na nossa questão. E ela está falando artigo na questão 16. Não se admite mais um aval para garantir o pagamento do mesmo título? É falso isso. Admite-se. No vencimento, o credor não pode recusar-se ao recebimento do pagamento, ainda que parcial. Isso é verdade. Isso é letra da lei, artigo 902 do Código Civil. Onde está meu Código Civil? Está aqui embaixo. Artigo 902. Vamos dar uma olhada, por favor? Todo mundo junto no artigo 902. Não é ao tratar, né, das disposições gerais dos títulos de crédito, é o título 8. Nós temos que não é obrigado o credor, não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título. E ele não é obrigado. E aquele que o paga antes do vencimento fica responsável pela validade do pagamento. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título. E aquele que o paga antes do vencimento
Está no parágrafo primeiro, né, gente? Exato. No vencimento não pode o credor recusar pagamento ainda parcial. 902, parágrafo primeiro. Exatamente. Obrigado, Mário. Letra C. É nulo o endosso translativo nos títulos de créditos nominativo? Ó, o título de crédito nominativo, ele não é um título de crédito nominal. O título de crédito nominal, o nome do credor consta no título de crédito. No nominativo, o nome do credor ele consta no registro do emitente. Um exemplo clássico de título nominativo são as cédulas de crédito bancário, são as debêntures. Quando você tem uma debênture, você tem no seu registro da sociedade anônima quem é o titular daquelas debêntures, correto? Você pode sim transmitir as suas debêntures, as suas cédulas de crédito bancário, não tem problema nenhum. Artigo 922. E ele transfere seu título nominativo mediante termo em registro do emitente assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Mas, para que haja transmissão, tem que haver um termo lá na sociedade anônima formalizando, né, aquela transferência, o termo no registro do emitente assinado tanto pelo proprietário, o atual titular da debênture, quanto pelo adquirente da debênture. É isso, simplesmente não é título nominal. O título nominativo também pode ser transferido por endosso que contém o nome do endossatário. Quem que é o endossatário? É o adquirente. Perfeito. 922, parágrafo 2º. Letra C. Não, a letra C é o que falamos, né? É nulo endosso falso. Letra D. Em caso de endosso mandato, o endossatário responde pelo protesto indevido, ainda que tenha agido nos limites de seus poderes? Não, ele não responde se ele agiu nos limites dos poderes. Isso aí é o artigo 18 da LUV. O 917 também fala sobre isso. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída. O endossatário, com a morte, pode devolver, ou seja, então é isso. Com a morte, não perde eficácia, pode o devedor opor ao endossatário de endosso mandato somente as exceções. Estamos lá na LUB, artigo 17. Espera aí, só um minuto, pessoal. Vamos lá no artigo 17. Vamos lá. Questão boa essa, né? Oi? Questão boa essa. Vamos lá no artigo 17. Espera aí. Será que é o 17? Ó, seria isso. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui para vocês observarem. Share. As pessoas acionadas em virtude de uma letra, elas não podem opor ao portador as exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacrado ou com os portadores anteriores, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em prejuízo do devedor. Então, é o artigo 18. É isso aqui, ó. Quando o endosso... Peraí. Quando o endosso contém a menção valor a cobrar, para cobrança por procuração, qualquer outra menção que implique um simples mandato, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas só pode endossá-la na qualidade de procurador. Os coobrigados, nesse caso, só podem invocar contra o portador as exceções que eram puníveis ao endossante. O mandato que resulta de um endosso por procuração não se extingue. Enfim.
Em caso de endosso mandato, o endossatário responde pelo protesto indevido, ainda que tenha agido nos limites de seus poderes? Não, se ele agir nos poderes... Isso aqui, eu acho que, enfim, não é não é na letra da lei que a gente vai resolver isso. Ou isso tem uma súmula, enfim, vou deixar uma interrogação aqui, depois a gente volta a isso. Mas está claro, mas é isso mesmo. Ficou isso mesmo, né? Em regra, o endossante é solidariamente responsável pelo cumprimento da obrigação constante no título. Pessoal, aqui, você lembra que eu falei o seguinte? O endosso transmite e garante. Mas, por incrível que pareça, isso não é o que está no código. Porque, para os títulos inominados, nos termos do artigo 914, ressalvada a cláusula expressa em contrato, em contrário, regra geral constante do endosso, não responde um endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. Não responde regra geral, isso se aplica aos inominados. Não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título, ressalvado cláusula expressa. Então, aquela regra do endosso dele transmitir e dele garantir, aquilo só vale mesmo para aqueles outros, né, nominados. Vou marcar aqui a letra D, que eu sei disso, mas não consegui achar o fundamento. A letra D está claro, mas eu não consegui apontar o fundamento. 17. Letra A. Eu preciso de saber qual é o certo, né? De acordo com o regramento que lhes é conferido pelo Código Civil, assinar a alternativa correta no que diz respeito aos títulos de crédito em geral. A transferência de título ao portador se faz mediante endosso? Falso. 904, tradição. Você falou alguma coisa, Mário? Não, só a 16 é a letra B, a correta? A letra B, sim, porque no vencimento ele não pode recusar. 902, parágrafo 1º. Show. E na letra E é para você tomar cuidado, porque, regra geral, nos termos do artigo 914, o endossante não responde. O endossante não responde pelo cumprimento. Mas a gente sabe que ele garante. Você se lembra que eu falei que ele transmite e garante? Mas o 914 veio com essa cláusula. Ela é tida como uma cláusula esdrúxula mesmo. Ok. 17, letra A, 904. Transmite-se pela tradição. Letra B. A condição aqui se subordina o endossante, acarreta a nulidade do endosso? Pessoal, vocês se lembram que a gente fala que o endosso ele não pode estar subordinado à condição? Sim, tudo bem. Mas, entretanto, caso haja um endosso e uma condição, aquilo, ela não anula o endosso. Ela não anula o endosso. Ela simplesmente, aquela cláusula vai ser considerada não escrita, 912 do Código Civil. Considera-se não escrito no endosso qualquer condição a que o subordine um endossante. A cláusula é não escrita, mas o endosso é válido. O endosso é válido. Então, letra B, fora. Letra C. Transfere-se o nominativo mediante termos em registro do emitente assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Perfeito, acabamos de falar, é o artigo 922. O título nominativo também pode ser transmitido pelo endosso, desde que conste, aí ele faz uma regra, desde que contenha o nome do endossatário. Você lembra que eu falei sobre isso ontem? Eu falo, o nominativo, ele é sempre endosso em preto. O outro, nominal, ele pode ser, o título nominal, ele pode ser endosso em preto ou em branco, mas, obrigatoriamente, o nominativo é sempre em preto, porque tem que ter o nome do endossatário. Letra D. A aquisição de título à ordem por meio diverso do endosso tem os mesmos efeitos desse. É o artigo 919. A aquisição de título à ordem por meio diverso de endosso tem efeitos de endosso? Falso. Tem efeito de cessão civil. A aquisição de título à ordem. A aquisição de título à ordem por meio diverso do endosso tem efeito de cessão civil. Letra E. A cláusula constitutiva de mandato lançada no endosso confere ao endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, mas com a morte ou superveniente incapacidade, o endosso mandato perde eficácia. Nós lemos isso aqui agora, 917, parágrafo 2º, que com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante,
não perde eficácia o endosso mandato, com a morte e incapacidade do endossante. Não estou a falar do endossatário, porque, óbvio, se o contrato, se o mandato é pessoal, né? Não há que se falar em transmissão. 17C. 18. Os normativos aplicáveis aos títulos de crédito à exportação determinam que... Ô, Mário, você lembra que eu falei que você queria montar aí o seu caderno assim, de legislação? Então, você vai colocar 6.015, a 9492, 8935, 8934, você já está marcando aí. Esse decreto aqui, a lei do cheque, a lei da duplicata, esse daqui você tem que colocar. Esse decreto é a lei 6.313 e o decreto que a regulamenta, que é o decreto 413 de 69. Então, você vai imprimir, porque essa lei, esse decreto, ele cai. Pelo menos aqui em Minas, ele cai assim. Toda prova tem 3, 4 questões sobre esses títulos de crédito. Correto? Lei 6.313, decreto 413. 6.313, fechado, correto. E o decreto 413, correto. Importa em vencimento. Então, a gente está a tratar aqui de um título de crédito à exportação, correto? Título de crédito à exportação. O que ele fala na letra A? Que importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título, ou sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real, desde que configurado o inadimplemento mediante interpelação judicial. Pessoal, vou colocar aqui para vocês esse decreto 413. Isso no artigo 11. Decreto. Esse aqui eu vou colocar aqui também, que é um importante. Não. Decreto-lei, ele vai tratar esse decreto especificamente do título de crédito industrial. Ok. Então vamos lá no artigo 11. Estou bem, obrigada por perguntar como posso ajudar você. Artigo 11. Importa em vencimento antecipado. Importa em vencimento antecipado, estão seguindo aqui? Da dívida resultante da cédula, independentemente de aviso ou de interpelação judicial. Importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título, ou sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. A inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título, ou sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. Importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, independentemente de aviso ou interpelação. Não. Inadimplência independentemente de aviso ou de interpelação judicial. Ele está falando que ocorre o vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, a inadimplência de qualquer obrigação, com a interpelação judicial. O artigo 11 ele fala exatamente o contrário. Importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, independentemente de aviso ou de interpelação, a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título, ou sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real. Letra A equivocada. Letra B. A aplicação do financiamento ajustar-se-á em orçamento assinado em 2 vias, pelo emitente e pelo credor, sendo dispensável nos casos em que a produção de bens ou a prestação de serviços voltados à exportação estiver estipulada no objeto social do emitente. O que diz o artigo 3º? Vamos lá? O artigo 3º, essa questão é difícil.
A aplicação do financiamento ajustar-se-á em orçamento assinado em duas vias pelo emitente e pelo credor, dele devendo constar expressamente qualquer alteração que convencionarem, far-se-á na cédula menção do orçamento que a ela ficará vinculado. A aplicação ajustar-se-á em orçamento assinado em duas vias, ok, pelo emitente e pelo credor, ok, sendo dispensável nos casos em que a produção de bens ou a prestação voltada às exportações estivesse estipulada? Não. Não. Ele é categórico. A aplicação do financiamento ajustar-se-á em orçamento assinado em duas vias pelo emitente e pelo credor, dele devendo constar expressamente qualquer alteração que convencionarem. É o seguinte, pessoal, só para nós entendermos um pouco essa cédula de crédito industrial. Essa cédula de crédito industrial 69, ela tem por objeto fomento, financiamento industrial. Então, é um financiamento que é concedido por uma instituição financeira a uma pessoa que se dedica a uma atividade industrial. E como esse financiamento ele vai ocorrer? Como ele se instrumentaliza? Ele vai se instrumentalizar por meio dessa cédula de crédito industrial. Então, eu vou ter o emitente da cédula. Quem vai emitir a cédula é o devedor, é a pessoa que recebe o dinheiro. O emitente daquela cédula ele vai ficar obrigado a aplicar o financiamento recebido da instituição financeira naquele fim específico, naquele fim ajustado entre ele, pessoa física ou jurídica, e a instituição financeira. E ele deve comprovar de tempos em tempos, né, a aplicação no prazo estipulado, porque o dinheiro ele vai sendo entregue ao devedor, né, e na forma. Então, você tem que aplicar o dinheiro no prazo e na forma definido, né, no contrato. A aplicação ajustar-se-á em orçamento. Então, vai ter um orçamento, esse orçamento vai ter duas vias, né? Quem que é o emitente? O emitente é o devedor. Quem emite a cédula de crédito industrial é o devedor. E essa emissão é uma promessa de pagamento. Ele fala, eu vou pagar. Então, isso é um título de crédito. Então, ele entrega essa promessa para o credor. Então, far-se a menção ao orçamento e o financiador abrirá com o valor do financiamento conta vinculada à operação. Ok. Dentre outros, podem ser objeto de penhor cedular, máquinas e aparelhos utilizados na indústria, matérias-primas, produtos industrializados e materiais empregados no processo produtivo. É interessante essa sistemática, sabe? Isso aqui não é uma coisa... A gente tem que estar lendo ali sempre, né? A cédula de crédito industrial, nós vimos aqui, no artigo 1º, o financiamento industrial. Como ocorre o financiamento industrial? O financiamento industrial, ele ocorre por meio de cédula de crédito industrial. Então, eu vou tirar uma foto aqui, eu vou até fazer um esquema. Quando eu faço essas provas da Consulplan, eu sempre faço os esquemas dessa lei aqui, porque essa lei, toda prova cai da Consulplan. Ela pode estar parecendo assim, não é muito usual, mas assim, concursos assim, no nível mais alto, como esse que a gente está prestando, vai cair essa lei. Mas a VUNESP cobra um pouquinho de cédulas também, né, professor? É isso, exatamente. Eu já vi em prova específica de cartório questão de cédula, prova objetiva. Muito, na verdade, mais do que a gente pensa. É a Consulplan e a VUNESP que cobra as cédulas. Então vamos lá. Mas não é difícil, não. Não é difícil, não. Eu já passei para o Mário, né? Porque ele está anotando. É porque, Mário, eu já tenho aqui na minha coletânea de leis, tá? Aqui, ó, na minha coletânea de leis, no início dela eu falo, ó, a cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, o título de crédito rural, decreto 67. Você pode colocar aí, decreto 67/67. Se não tiver colocado, anotar aí, por favor. O título de crédito industrial, que é o 413/1969. E a cédula de produto rural, 8929. Eu vou fazer melhor ainda. Como sou uma pessoa muito generosa, eu vou tirar aqui um quadro que eu fiz para vocês e vou mandar agora para vocês. Eu não achei esse decreto no Vadimeco da Marta.
Ó, toma cuidado, que nem sempre tem. Você tem que ter aí o material aqui, como eu fiz, da mesma forma. Eu vou tirar no Can Scanner, que é melhor, para ficar mais bonito. Vamos lá. Tirar uma foto aqui. É qual o Vadimeco, Fernanda, que você está procurando? Esse aqui, ó. Tá no... É igual ao meu ou não? Eu acho que a minha edição é antiga, porque esse aqui é o meu riscado, sabe? Tá, nesse meu aqui tá na página 1803. Deixa eu ver. Ok. O seu é de que ano, Mário? Desse ano. Ah, não, então não é o mesmo, não. Eu não comprei desse ano ainda, não. 1803. Achei, achei. Meu tá 1.700 e pouco. É. Obrigada. Vamos ver aí se vocês receberam. E um dia eu li, agora que eu vi que o meu tá riscado, nem lembrava. Ó, esse quadro aqui eu já fiz para vocês. Isso aqui é obra minha. Vou copiar ele pra gente aprender. Porque às vezes eu estou falando assim, ah, isso cai muito. Às vezes vocês podem pensar assim, ah, eu nunca vi Não, isso. mas cai mesmo. Cédula cai. Eu já até fiz um quadro desse decreto aqui, ó. Tá vendo? Esse decreto é ótimo. Vocês têm que imprimir isso aqui e vamos para poder ver as especificidades, né? Então nós temos o crédito rural, que é o financiamento rural. Ele vai ter a cédula de crédito rural, é o título de crédito rural. Ficaria melhor dizer título cédula de crédito rural. Da coluna 1, não título de crédito rural. Fica melhor. Já estou explicando para vocês a estrutura dessa planilha. Título cédula de crédito rural. Então, o financiamento rural, ele vai ser concedido pelos órgãos do Sistema Nacional de Crédito Rural à pessoa física jurídica e vai ser por meio de cédulas de crédito rural. O financiamento concedido por instituição financeira à pessoa física ou jurídica que se dedica à atividade industrial é a cédula de crédito industrial. Vocês estão vendo que elas todas são uma de 67, outra de 69 e outra de 94? E a cédula de produto rural? Fica instituída a cédula de produto rural representativa de promessa de entrega de produtos rurais com ou sem garantia cedularmente constituída. Então vamos lá, no artigo 9º, a cédula de crédito rural. Essa cédula de crédito rural é uma promessa de pagamento em dinheiro. E ele pode ter as seguintes modalidades. Por exemplo, Mário, eu quero plantar um milho. Você é aquela instituição que pertence a um órgão. Você, na verdade, é um órgão do Sistema Nacional de Crédito. Você vai emprestar o dinheiro para mim e eu vou formalizar uma declaração de vontade na qual eu declaro que eu lhe pagarei em dinheiro, pagar-lhe-ei em dinheiro, né? Que eu vou pagar em dinheiro. Essa promessa que eu declarei, que eu expresso, de pagar em dinheiro, o nome disso é cédula de crédito rural. É uma promessa, é um documento, é um contrato, na verdade. Né? É um documento. Pensa num documento. Só que é o seguinte, a sua promessa ela pode ser suportada, na verdade, apoiada, com o oferecimento ou de um penhor, né, ou de uma hipoteca. Quando ela é suportada por uma garantia, uma determinada garantia, um direito real de garantia, o penhor, né, o nome dessa cédula de crédito rural vai ser cédula de crédito rural pignoratícia.
Se você, Mário, vai dizer que vai me pagar, você me promete me pagar, mas você garante a sua promessa, por exemplo, com um imóvel determinado, correto? Você vai me apresentar uma cédula de crédito rural hipotecária. Cédula de crédito rural hipotecária. Você pode também apresentar um penhor e uma hipoteca. E uma outra modalidade dessa cédula de crédito rural é a nota de crédito rural. E aí, nós vamos seguindo. O que é a promessa da cédula de crédito industrial? Como ela se externaliza no mundo? Ela é um documento na qual você demonstra, você expressa, você declara, você promete que vai fazer para a minha instituição financeira um determinado pagamento, correto? Quando você faz essa promessa, na verdade, você vai fazer essa promessa que você vai pagar em dinheiro. A rural, ela pode ter, como ela não pode ter garantia real. A outra, a do financiamento industrial, só ocorre se houver a garantia real. Tá vendo? Com garantia real. E como ela pode ser garantida? Eu não posso fazer uma promessa sem garantia, como eu posso fazer na rural. Eu obrigatoriamente tenho que fazer garantia. Eu posso ter o penhor cedular, que eu vou falar para você, Mário, eu vou pagar o seu financiamento, mas eu vou ter um determinado bem meu que vai ser oferecido, né? Um bem imóvel, por exemplo, um penhor. Em penhor. Alienação fiduciária, hipoteca. Alienação fiduciária, na verdade, eu vou transferir um bem, eu vou alienar fiduciariamente um bem meu para você. É uma garantia das mais fortes, né? Porque depois, se não houver a honra desse financiamento, aquela propriedade resolúvel, ela vai que ela era resolúvel, porque ela poderia voltar para mim, devedor, ela vai se consolidar na sua pessoa. Vocês estão vendo, então, que cada um desses elementos, isso aqui tem que decorar. Não tem como ir para uma prova de cartório sem saber isso aqui. A nota de crédito industrial é a promessa de pagamento sem garantia real. Ah, tá. Ó, a cédula, se é cédula de crédito industrial, ela não pode ser sem uma garantia real, que vai ser um penhor, uma hipoteca ou alienação fiduciária. Mas eu posso ter um financiamento industrial que eu faça, eu como devedor, junto a uma instituição financeira, mas que eu não ofereça nenhuma garantia? Posso. O nome disso é cédula de crédito industrial? Não. O nome disso é nota de crédito industrial. Nota de crédito industrial. O que seria, então, vamos lá. É isso. E aqui tem outras regrinhas específicas. Vamos lá ver na rural. Cédula de produto rural. É a promessa de entrega de produtos rurais com ou sem garantia. Hipoteca, penhor e alienação. Eu vou prometer que eu vou entregar produtos para você. Posso ter garantia, ela é muito parecida com a industrial, que eu vou prometer o pagar em dinheiro, com a garantia real. Então, essa aqui, por sua vez, ela é com ou sem garantia cedularmente constituída. A cédula de produto rural. Então, por exemplo, a cédula de produto rural, ela é com ou sem garantia cedularmente constituída. A primeira, ela é com ou sem garantia real cedularmente constituída. A cédula de crédito rural é diferente. Uma coisa é eu dizer para você que financiou a minha produção que eu vou entregar você em dinheiro. Quando eu prometo a você que eu vou entregar dinheiro para você, o nome disso é cédula de crédito rural.
E quando eu prometo a você que eu vou entregar parte da minha produção, o nome disso é cédula de produto rural. Correto? Então, tá. Eu estou aqui já, eu nem sei porque eu estou vendo no celular, porque sendo que eu tenho aqui né, a minha própria lei. A gente vai voltar aqui nisso. Eu vejo, a gente volta isso aqui amanhã de novo, nesse quadro. Vamos adiante. Vamos adiante. O que diz o artigo 11, já vimos. O que diz o artigo 3º, já vimos. O que diz o artigo 20 do decreto? É isso que nós vamos ver agora. O artigo 20, eu já fiz um resumo aqui para vocês. A nota de crédito industrial. A nota de crédito industrial é aquela. Ela não tem a garantia real, ela tem determinados requisitos, tá vendo? As garantias da cédula de crédito rural. Por que eu tenho uma nota de crédito rural e eu tenho uma cédula de crédito rural? Simplesmente porque a cédula ela vai ser garantia real, ela vai ter uma garantia real obrigatoriamente. E a nota de crédito industrial, na verdade, a diferença entre a cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial é justamente a garantia. A nota não tem garantia. Penhor, alienação, hipoteca. Podem ser objeto de penhor cedular nas condições desse decreto. O penhor de máquinas e aparelhos utilizados na indústria, vocês se lembram disso? Portanto, o penhor vai ser registrado no RI. Não é isso? 167, inciso 1, a linha 1, inciso 1 é o item 5, D, E ou F, né? Penhor de máquinas e aparelhos. Instituição de bem de família, hipotecas legais, judiciais e convencionais, o contrato de locação no qual conste consignado. Depois nós temos o quarto, é a letra D. Penhor, o meu avô, de máquinas e aparelhos utilizados na indústria com as pertences ou sem elas. Com ou sem as respectivas pertences. E ainda lá na 6.015 ainda fala em funcionamento ou não, né? Em funcionamento ou não. Podem ser objeto de penhor cedular. 20, inciso 1. Matérias-primas. Matérias-primas, sim, matérias-primas, produtos industrializados, materiais empregados no processo produtivo, embalagem, sal, sim, sal. Artigo 20 responde a nossa questão C. É a C. C, correto. Vamos lá. As operações formalizadas por título de crédito à exportação são isentas do imposto sobre operações financeiras, desde que cumpram os seguintes requisitos: sejam emitidas por pessoas jurídicas e os recursos do financiamento sejam destinados à exportação ou à produção de bens para exportação, bem como às atividades de apoio e complementação integrantes e fundamentais da exportação. Pessoal, isso, por sua vez, está não no decreto, mas na lei. Eu vou abrir a lei aqui, a lei 6313, é o artigo 2º. Todos juntos. Já vamos fazer o nosso intervalo, tá bom? Os financiamentos efetuados por meio da cédula de crédito à exportação ou nota de crédito à exportação ficam isentos do imposto sobre operações financeiras que trata a Lei 5.143. Vamos dar uma olhada? Abrir link em nova lei. Quais são esses tributos? É o IOF, operações financeiras, incide nas operações de crédito por instituições. As operações formalizadas com título de crédito à exportação são isentas do imposto sobre operações financeiras desde que cumpram os seguintes requisitos. Vamos ver quais requisitos. O financiamento efetuado por meio da cédula de crédito e a exportação e nota de crédito à exportação, de que trata 5.143. Falou em requisito? Não.
Não. Não falou em requisito. Não falou em requisito. Não falou em requisito. Falso. Letra E. Então, é simplesmente aqui o artigo 2º. Tá? O financiamento efetuado por meio de cédula de crédito à exportação e nota de crédito à exportação é isento de operações financeiras. Não tem requisito. Letra E. A nota de crédito à exportação pode ser garantida por penhor cedular. Acabei de falar isso, pessoal. Nota de crédito ela não tem penhor cedular. E vamos confirmar isso no artigo 19. É a cédula que tem o crédito, que é garantida. A nota de crédito, ela não é garantida. Se vocês pegarem o quadro aí, é o artigo 15. A nota de crédito industrial é promessa de pagamento em dinheiro sem garantia real. Decreto 413, artigo 15. Decreto 413. Pessoal, então vamos fazer o nosso intervalo aqui de 10 minutos e nós já voltamos daqui a pouco, tá bom? Pessoal, vamos voltando aqui. Mandei essa foto aqui do avarista para vocês. Deixa eu dar uma olhada. Eu não conferi. A foto do aval mandei. Essa próxima questão, a 19 aí, ela foi anulada, professor. Foi. Está marcado como anulado. Nós vamos resolver ela também? Não, vamos pular essa anulada. Porque a gente já está tendo muita questão. Ó, Fernando, a matéria de títulos de crédito, ela é fácil. Aquelas disposições ali das duplicatas, da Lei 5474, da Lei do Cheque, são todas disposições fáceis. Você vai lembrar do que é específico para aquelas que são inominadas, né? É a questão do endosso. O aval, ele é permitido total e o parcial nas letras de câmbio, no cheque e na nota promissória, correto? O que é vedado para os títulos inominados no Código Civil. O endosso é a mesma coisa para ambos, correto? É vedado o endosso parcial em todas as situações, com disposições. O que pode ser mais complicado são aqueles requisitos, tanto das duplicatas, do cheque. Vocês se lembram ontem que não haver a data na duplicata, ou agora não me lembro. Peraí, deixa eu ver a foto aqui, tá vendo? É muita informação. Aquele da data só. Não é difícil, são detalhes. Vê, eu mostrei aqui, mas ficou bem claro do jeito que eu fiz aqui. Deixa eu ver, eu tenho aqui também. É da promissória. O artigo 75 da promissória. A promissória, a nota promissória. Faltou a data, ou seja, nota promissória, ela perde a característica de título de crédito. Ela continua, sim, como uma prova, né, para embasar uma eventual ação monitória. Nós podemos, por exemplo, na hipótese, faltou a época de pagamento, ela é à vista, não tem problema. Lugar de pagamento é requisito, mas faltou, é o lugar onde ela foi passada e o domicílio do subscritor. E o domicílio onde ela foi passada e o domicílio do subscritor. Faltou o nome a quem deve pagar? Não pode haver a nota promissória em branco, né? A quem o credor, o nome do credor, não. Data indispensável. Faltou o lugar da emissão? Não tem problema. Faltou, não contém lugar da emissão, o lugar é o lugar mencionado do lado do substituto. Na minha opinião, são os requisitos e você saber as características de alguns dos nominados e dos inominados. Além disso, são essas regras previstas aqui neste decreto. Essa folha que eu mandei para vocês aí. É isso aí que é difícil em títulos de crédito, porque a gente não estuda toda hora. Essa folha, os dois arquivos que eu mandei para você.
Não vão perguntar para você na prova o que é título nominativo, o que é nominal, o que é endosso, o que é sessão civil. Isso está todo mundo aí já careca de saber. Não é isso que eles vão perguntar. Essas provas estão ficando muito difíceis. Mas também não tem como perguntar mais do que isso. Eles vão ficar nas disposições da LUG e nas disposições desse decreto, Lei 413. 19 foi anulada. 20. Nos títulos de crédito, segundo a disciplina que lhe confere o Código Civil, o aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. O aval produz, com vencimento ou sem vencimento, não tem problema. Ele produz todos os mesmos efeitos do anteriormente dado. Vamos dar uma olhada no artigo 900, por favor, do Código Civil. 900. O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Ponto. Aval. 920. Ele fala o quê? Ele fala do endosso. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. Aval e endosso. A única situação que é diferente, o aval e o endosso, então, anterior ao vencimento, os mesmos efeitos. Nós temos uma situação que é o endosso após ter havido o protesto do título. O nome desse endosso é endosso póstumo ou endosso tardio. Ele vem previsto no artigo 20 da lei da LUG. O endosso ele pode ser dado após o vencimento do título. Não tem problema, né? Não tem problema ser após o vencimento do título. Como diz o artigo 920. Se ele for dado após o vencimento, é como se ele tivesse sido, ele tem os mesmos efeitos do anteriormente dado. O endosso posterior, 920, posterior, o artigo 20 da LUG, né? O 920 fala isso. O artigo 20 da LUG ele vem dizendo que é o seguinte: se o endosso for posterior ao protesto, por falta de pagamento, ou endosso foi feito depois de ter sido expirado o prazo para o pagamento, o endosso não produz os efeitos do endosso, ele vale como cessão civil de crédito. Vamos lá, dar uma olhada aqui nesse artigo 20. É isso, só isso. Após o protesto ou após vencido o prazo para o protesto. Então é diferente o póstumo do posterior, né? A gente pode achar que póstumo é posterior, mas não. A diferença é essa aí. É após o protesto. Uhum. Porque é o artigo 20, né, que eu falei, né? Aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês. É brincadeira, né? Como é esse anexo desse decreto. Ele é muito difícil. Assim, Fernanda, eu acho que a gente tem que estudar ele por partes, sabe? Eu acho que a melhor estratégia é você fazer os exercícios e ir por partes. E você fazer as comparações. Correto? O endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior. Isso não é o que fala o artigo 920? Ele repetiu o artigo 920. Só que ele ainda faz uma coisa. Ele fala, o endosso posterior ao vencimento é uma coisa. Outra coisa é o endosso póstumo ou endosso tardio. Isso é tema de prova de uma redação. Isso é tema de prova de uma redação, de uma discursiva. O que é o endosso tardio? O que é o endosso? E fale sobre o endosso tardio. O endosso tardio ele vem previsto no artigo 20 da LUG e ele é o endosso que ocorre, ele é posterior ao protesto por falta de pagamento ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto. É aquele endosso que ele não produz os efeitos comuns do endosso previstos no artigo 920. Agora, uma coisa interessante, o endosso, vou respirar aqui porque eu não quero que fique confuso isso. O endosso no Código Civil, qual que é o efeito dele? Ele transmite, mas não garante, não é?
914, ressalvado cláusula expressa. Ele não responde o endosso. Mas aqui, ele está falando que produz os mesmos efeitos, tal. Mas nesse caso, os efeitos, embora ele tenha a mesma expressão, os efeitos do endosso para a nota promissória e a letra de câmbio, aqui na LUG, é transferir e garantir. Transmitir e garantir. Então, ele fala a mesma letra, é a mesma coisa do Código Civil? Não é a mesma coisa. Embora a leitura sejam as mesmas letras. Ficou claro isso? Interessante que não fala póstumo aí, né? Isso é a Não doutrina. fala. Isso, na verdade, é um nome dado pela doutrina para poder E a diferenciar prova pergunta essa póstumo. situação, né? Para poder diferenciar essa situação. Mas ficou claro, eu entendi. Você entendeu, né, Fernanda? É porque o artigo 19 ele fala que o endosso, o artigo 19, o artigo 914, ele fala que naqueles títulos inominados, que são esses do Código Civil, você vai simplesmente transmitir com o endosso, você não vai garantir. Sendo que para os outros títulos de crédito, o endosso ele significa transmitir e garantir. E quando ele está falando que o endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior, ele está falando que o endosso posterior ao vencimento, nesse caso, ele transmite e garante. E no Código Civil, quando ele está falando que o endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior, ele está falando que o endosso transmite, mas não garante. Porque você, nesse caso específico do Código Civil, você tem que lê-lo com o 914. E esse artigo 20 nós vimos já as disposições. Transmite e garante. Mesma letra de lei com significados absolutamente distintos, né? Muito interessante essa constatação. Vamos lá no artigo 21. Fernanda, não acha assim, a gente está fazendo pouco, não, foram só 5 artigos. Não pensa dessa maneira, não. Isso é uma forma... Não, tá ótimo. Eu prefiro o conteúdo do que a quantidade de exercícios. Porque às vezes num exercício a gente fala sobre muitos temas, entendeu? E, por exemplo, às vezes a gente está resolvendo exercícios mais fáceis, a gente está passando rápido, a gente acha que a gente fez 40. Mas quando a gente não tratou, por exemplo, dessas cédulas de crédito bancário, um exemplo. Tá tranquilo, professor. Então vamos lá, vamos voltando aqui para o 21. Em matéria de títulos de crédito, segundo o Código Civil, o nominativo pode ser transferido? Pessoal, pode ser transferido, mas ele sempre pode ser transferido em preto, por endosso, desde que contenha o nome do endossatário. Já vimos isso. Está lá no 923 caput. 21, letra D. 22. Assinale a correta. Prova da remoção em São Paulo de 2014. Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária, mesmo que a obrigação avalizada seja nula? Claro, perfeito, 899. 899. O avalista equipara-se... Não. Essa 899... Eu acho que é o parágrafo 2º, não? Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. Perfeita, Fernanda. 899, parágrafo 2º. O empresário individual devidamente registrado na junta competente torna-se pessoa jurídica? Nossa, mas isso aqui a gente ia ficar muito feliz, né? Nós já vimos tanto isso, né? Não, de forma alguma. O empresário individual ele tem uma natureza jurídica de pessoa natural. O nome do empresário individual, você se lembra que eu falei do nome? Ô, Mário, você assistiu às minhas aulas do nome, por acaso? Teve tempo? Assistiu? Resolveu o problema do nome, Mário? Não, tranquilo. Aquele esqueminha, show. Você se lembra que eu falei que o nome da esquerda, do empresário individual, como do colete, sociedade nome coletivo e da comandita simples, eles seriam todos firma. Você se lembra do lado esquerdo aqui do quadro? Sim, lado esquerdo, lembro todos eles. Portanto, o empresário individual ele teria firma individual, enquanto aquelas outras duas sociedades, as firmas dela,
elas seriam firmas sociais e o nome, pelo fato de ser firma, constando necessariamente de forma imprescindível, claro, o nome de dos sócios, do sócio de responsabilidade limitada, mais a expressão e companhia. E CIA, dos dois, né? Tanto da sociedade nome coletivo, como da sociedade comandita simples. Comandita simples. Ô, Mário, a expressão firme individual, que a gente inclusive vê lá no nosso Código de Normas do Paraná, ela identificava há tempos passados aí antes do Código de 2002, o empresário individual. Então, quando as pessoas elas falavam assim, firme individual, por isso que é importante a gente estudar também um pouco de história e do direito, né? O direito comercial ele é muito cambiante, muda muito. Firme individual, tanto é que lá a gente estava vendo essa expressão firme individual, mas firme individual era a forma como eles identificavam antes do Código de 2002 o empresário individual. Interessante, né? Eles identificavam pelo nome, né? Firma, pelo nome, denominação pelo nome. B, ok. C, 22. A responsabilidade do sócio na limitada vai até o montante do capital social? Isso significa que, em qualquer hipótese, serão eles convocados para repor o capital social até o valor declarado no contrato social? A responsabilidade, não, até a cota, e respondem solidariamente pela integralização. 1052, já estamos aí sabendo bastante de sociedade empresária. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor da cota, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A sociedade limitada rege-se pelas omissões, pelas normas da sociedade simples, e o contrato social ele pode prever a regência supletiva da limitada pelas normas da sociedade anônima. A responsabilidade dos sócios na limitada é a C, já resolvemos ela. Letra D. A declaração extrajudicial do empresário deve ser arquivada somente no registro público do comércio a cargo das juntas comerciais. Pessoal, como já sabemos isso, hein? Fizemos muitos exercícios. São em dois momentos. Vocês se lembram disso? Eu fiz isso no quadro, aquele esquema que tem um mais, né? 979. Na inscrição, né? Na inscrição, a margem da inscrição, 979, arquivados, além de no registro civil, uma coisa é no registro civil, né? No registro civil serão arquivados no registro civil, né, pessoal? Além de no registro civil, serão arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis os pactos e declarações antinupciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Então, além do registro civil, deverão ser arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis. O registro civil. Ok. Vamos lá. 23, com relação às duplicatas, Lei 5474. A duplicata não admite reforma ou prorrogação do prazo de vencimento? Pessoal, falso. Admite sim, nos termos do artigo 11 da Lei 5474. Admite sim. Artigo 11. Vou abrir aqui a Lei 5474. Vamos ver se eu consigo abrir. Abri 5474. Marquei aqui a minha lei. A duplicata admite reforma ou prorrogação do prazo de vencimento mediante declaração em separado ou nela escrita, assinada pelo vendedor ou endossatário ou por representante com poderes especiais. A reforma ou prorrogação de data de que trata esse artigo para manter a obrigação dos demais intervenientes por endosso e aval requer a anuência expressa deste. É o 14, artigo 14? Não, artigo 11. Pessoal, vocês se lembram as hipóteses de emissão da triplicata? É lá no artigo 49, são só duas, viu? Artigo 20... Não, é 29? 23, artigo 23. A perda ou extravio
duplicata obriga o vendedor a extrair a triplicata, terá os mesmos efeitos e requisitos, obedecerá às mesmas formalidades daquela. Olha, seria muito bom se vocês fizessem um esquema dessa lei. Fazer um esquema dessa lei, porque vai dar uma segurança. Simplesmente imprime uma foto de uma duplicata, aí a gente consegue na internet fácil, para vocês saberem os requisitos essenciais e vocês vão passando pela lei e vão fazendo as ligações adequadas, né? O comprador poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de avaria de mercadoria quando expedidos por sua conta e risco? Eu falei sobre isso ontem, falso, artigo 8º. Não, pessoal, por sua conta e risco não. Você se lembra do comprador que teria que buscar porque era por conta e risco dele e a mercadoria perdeu-se numa curva da estrada, da rodovia? Ele não pode falar que ele não vai receber a duplicata porque afinal era por conta e risco dele. Não faz sentido isso. Artigo 8º. Se a remessa de duplicata for feita por intermédio de representantes, instituições financeiras, procuradores ou correspondentes, esses deverão apresentar o título ao comprador dentro de 10 dias contados de seu recebimento na praça de pagamento. Pessoal, perfeito, esse é o artigo 6º, falando sobre isso. A remessa de duplicata, ela pode ser feita tanto pelo quem emite a duplicata, pessoal. Quem emite a duplicata é o sacador, tudo bem. Mas ele é o comprador? Não, ele é o vendedor. O vendedor emite a duplicata. O que vai? É a fatura, a mercadoria e uma duplicata da fatura, que é a duplicata. A duplicata. Isso vai para o comprador. A duplicata, ela pode ter o vencimento em duas situações. O vencimento dela, se não tiver nada, é à vista. Data de pagamento. Ou então ela pode ser com data certa. Eu ainda tenho uma possibilidade absurda na duplicata, mas não é absurda assim, porque na duplicata significa outra coisa, é o pagamento a certo termo da vista, se vocês lembram disso. Isso quer dizer o seguinte, é do aceite? Não. Não é essa situação, não. Não é a duplicata mesmo? Perdão, pessoal, é a nota promissória. Perdão. É a nota promissória que tem a certo termo da vista, é quando o devedor, na verdade, o credor, ele apresenta a nota promissória para o devedor, ele assina e ela vai ter o vencimento depois de 1 ano daquele visto, né? Isso se aplica, mas, perdão, o vencimento da duplicata é à vista ou então com data certa. São essas duas hipóteses, à vista ou com data certa. Mas pode ser, nos termos do artigo 6º, a remessa diretamente feita pelo vendedor ou por seus representantes por intermédio de instituições financeiras, procuradores ou correspondentes que se incumbam de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar de seu estabelecimento, podendo os intermediários devolvê-la, óbvio, depois de assinada ou conservá-la, tal. O prazo de remessa da duplicata será de 30 dias da emissão. Isso é o prazo da remessa. Mas, se ela for feita a remessa por intermédio de representantes de instituições financeiras correspondentes, parágrafo 2º, artigo 6º, estes deverão apresentar o título ao comprador dentro de 10 dias contados da data de seu recebimento na praça de pagamento. Na praça de pagamento. Ótimo, 10 dias. Letra D, 23, letra C. Contado, isso, 23, letra C, artigo 6º, parágrafo 2º. É de emissão obrigatória quando se verificar uma venda a prazo. É emissão. Pessoal, o artigo 1º e o artigo 2º falam o quê? Em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no Brasil, com prazo de 30 ou maior que 30, poderá o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação. Ele não usa a palavra contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador. A fatura discrimina as mercadorias ou, quando convier, indica somente os números de valores das notas parciais expedidas por ocasião da venda, despacho e entrega. Mas já era facultativa. E outra coisa, a gente resolveu uma outra questão aqui agora, passada, ontem, que tinha justamente a questão do poderá e do deverá. Se lembram disso? Do obrigatório e do facultativo. Nota promissória é facultativa, a emissão, claro. O que é obrigatório na nota promissória? É o aceite que é obrigatório.
o acesso na nota promissória, ele é obrigatório, mas isso não quer dizer que ele não seja irrecusável. Vocês lembram disso, né? Claro. Afinal de contas, assistiram todas as aulas aí. 24. A duplicata, quando não for à vista, ela deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro de um determinado prazo previsto em lei. Qual é esse prazo? Contada dada a sua apresentação. O mais interessante é o seguinte, ele não precisa devolver a duplicata imediatamente. Ele tem que, se ela não for à vista, porque se ela for à vista, né, não há que se falar também em aceite, porque ele tem que pagar a duplicata, né? Fica meio paradoxal dizer aceite da duplicata à vista, porque ele tem que simplesmente pagar a duplicata. Artigo 7º. Se a duplicata, quando não for à vista, então se ela não for à vista, você não vai devolver a duplicata, porque você vai pagar a duplicata, entre aspas, retificando. Você aceita a duplicata, mas você não devolve a duplicata, porque afinal de contas o pagamento é à vista. Devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 dias. 10 dias. Letra C, fácil. Você tem que emitir a duplicata para o comprador em 30 dias. Se ela for por intermédio de representantes, eles têm que entregar a duplicata ao comprador em 10 dias. E você, comprador, tem que devolver a duplicata, se ela não for à vista, em 10 dias. Embananou tudo, hein, Mário? Não, né? Tranquilo, né? Não, tá tranquilo, até porque é 10 e 10, né? 10, 10. É só o prazo da emissão que é 30. O 30 que é se for direto, né? Do despacho, da mercadoria ou da entrega, né? Ele fala aqui, do despacho ou da mercadoria. No parágrafo 2º. Não, quer ver? Da entrega ou do despacho. Da entrega ou do despacho. Você tem que enviar a nota, a duplicata. Vamos continuando. 25. São princípios basilares dos títulos de crédito. Quais são os 3 princípios? Cartularidade é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele expresso. Autonomia e literalidade. Autonomia. Pessoal, uma coisa interessante que eu quero frisar para vocês, para os senhores. Autonomia não tem nada a ver com título causal, viu? Não tem nada a ver. Porque a duplicata, sim, ela é um título causal. Isso quer dizer o quê? Que ela só pode ser emitida na compra e venda e na prestação de serviços. Mas ela pode ser transferida. Ela pode ser transferida através de qual documento? De qual ato? Um endosso, correto? A duplicata ela pode ser transmitida. E ela sendo transmitida, aí sim ela vai ter, nas outras relações, né? Ela vai ter autonomia, né? Vai ter autonomia. 25, 26. Relação aos avais simultâneos. Avais simultâneos? Aval simultâneo é aquela primeira situação. Não devia nem ter apagado o quadro. Aval simultâneo já sei tudo. Por quê? São 2 pessoas que estão avalizando ao mesmo tempo aquela outra pessoa. Portanto, se eu cobro de um avalista, ele pode cobrar 50%, ele é solidário, mas ele pode cobrar 50% do que foi avalizado, mas só 100% do que foi avalizado, mas só 50% do seu co-avalista, correto? O pagamento do título por um dos avalistas não libera o devedor principal com relação aos avais simultâneos. O pagamento do título por um dos avalistas não libera o devedor principal do direito de regresso em favor... Espera aí, ele está marcando 26, vamos lá. O pagamento do título por um dos avalistas libera os demais avalistas de um possível direito de regresso, os avais simultâneos, não é o aval sucessivo. O pagamento do título por um dos avalistas libera os demais avalistas de um possível direito de regresso em favor de quem pagou? Libera os demais de um direito de regresso em favor? Não, isso está estranho. Assim como nos avais sucessivos, dependem da ordem cronológica? Falso, não depende. Um avalista torna-se avalista? Não depende. O pagamento do título por um dos avalistas não libera o devedor principal do direito de regresso em favor, libera os demais avalistas. Eu ficaria com a 26, letra A. Eu não sei por que está marcando a letra D. 26 está marcando letra D. Eu não sei. Ficou estranho.
não libera. Como assim? O pagamento de um título por um dos avalistas não libera o devedor principal do direito de regresso em favor do que pagou? Não, ele não libera aquele que pagou do direito de regresso contra o devedor principal. É assim que a gente tem que ler isso. Você está falando da A, né? Não, eu estou falando da D. Ah, porque a A eu entendi que a A também entendi que não estava certa, porque para Não, mim ó, está dizendo que o não, pagamento do título por um dos avalistas libera os demais avalistas do direito de regresso em favor de quem pagou. em favor, libera o direito de regresso em favor. Não faz sentido falar isso. Libera sim o direito de regresso. Mas o pagamento do título pelo avalista faz com que o avalista que pagou tenha o direito de regresso. Mas os outros são liberados do direito de regresso? Olha, sinceramente, eu acho que a A é a menos pior. Está muito ruim. Deixa eu ler uma anotação. Não, Eu tenho um texto. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. o que eu entendi da A, A letra A, segundo a banca, está errada porque o avalista que paga pode cobrar dos outros. Mas espera aí, não tem sentido isso. Tem, Joaquim. Se eu pago, eu cobro dos outros, O velho. pagamento do título por um dos avalistas libera os demais avalistas de um possível direito de regresso em favor do que pagou. Ah, mas aí não libera, né? não libera. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não, Joaquim, olha só. O que ele está falando é o seguinte: o pagamento do título por um avalista libera os demais avalistas de um possível direito de regresso em favor de quem pagou? Não, então tá É uma errada pergunta que essa. não libera. Não libera. Então Então tá essa tá errado. errada. Entendeu? Eu sou avalista. Nós somos 3 avalistas, eu, você e Fernanda. Aí eu pago. Certo. Eu tenho direito de regresso contra você e contra a Fernanda. Então não me libera. Entendi. Não libera libera. os demais avalistas de um. É isso. Tá, me liberou do direito de regresso? Não me libera. Não, libera vocês de ter uma ação de direito de regresso? Não libera. Eu pago, eu tenho direito de regresso contra vocês. Não, peraí. Então tá. Vamos ficar aqui só um minutinho. Eu acho que eu entendi. Entendeu? Vamos imaginar o A, o B e o C. Então É isso mesmo, Márcio. é o Joaquim. Por isso que é a D que é a correta, porque não libera. Exatamente. Não, olha só. Então tá. O Mário pagou, né? Isso. Ele pagou. Então, eu fico liberado. De pagar o... Eu sou liberado do direito de regresso. Não, você é liberado de pagar a dívida, mas eu, Mário, mantenho meu direito de regresso contra você, que não pagou. Então tá, mas eu sou liberado. Ele está falando... Não, ele libera eu. Os avalistas de um possível direito de regresso. Libera os demais avalistas de um possível direito de regresso. Não libera. Não libera, é isso mesmo. O Mário não libera os demais avalistas. Quando o Mário pagou a dívida, isso. Eu vou ter direito de regresso? Eu que sou avalista? Eu não vou ter direito de regresso. Não, sim. Quem tem direito de regresso é você. Isso é questão de interpretação da questão. Caso, é mais de uma avalista, porque é simultâneo, porque são mais... Vamos supor, são 2 avalistas. Se o Mário pagou, eu também sou avalista, ele pode entrar contra mim. Tá. Eu entendi o pagamento de um título, dos títulos por um dos avalistas. Libera os demais avalistas de um possível direito de regresso em favor de quem pagou? Quer dizer, é que eles formularam a pergunta meio capciosa, mas eu entendi que seja isso. Quer dizer, eu paguei, mas não libero os demais avalistas de eu entrar com uma ação regressiva, de um direito de regresso minha contra ele. Meu contra ele. Vamos supor, Márcio, você é o avalista, você pagou. Eu sou o Joaquim. Eu sou o outro avalista. Certo. E a Fernanda também é a outra avalista. Isso, ok. Então a Fernanda é a outra, eu sou o outro avalista. Tem o credolar. Quando você pagou, quem tem o direito de regresso? Eu. Você tem direito de regresso. Eu tenho direito de regresso? Não, você não tem direito de regresso? Não. Mas o fato de eu pagar não libera vocês, não libera os demais avalistas, vocês, de um possível direito de regresso em favor de quem pagou.
Quem é que é o favorecido? Eu paguei, eu tenho esse direito de regresso. Sim, você tem. O pagamento do título por um dos avalistas Foi assim não que eu libera o entendi. devedor principal do direito de regresso. Não libera. Ah, tá. Entendi agora. É Entendeu? a D, por isso É que é isso a aí. D, não libera. Não libera. Não libera o devedor principal do direito de regresso. O devedor principal, melhor seria assim, o pagamento do título por um dos avalistas não libera devedor principal, o avalista que paga, do direito de regresso. Isso Exatamente. aí. É isso, né? É a questão da redação que fizeram já para enrolar. Mas essa... Nossa. Você está interpretando devedor... Exato, perfeito, ok. Ó, Questão chata. ok. Letra D. Perfeito, ótimo. Vamos lá. O cheque, em princípio, admite... Aceite? O cheque admite aceite, pessoal? Não. Aí, professor, vou ter que revisar empresarial para refazer exercício. Muitas vezes fico dividido entre as respostas. Direito de regresso seria persiste independentemente do tipo de aval? Não. O direito de regresso ele não depende do tipo de aval. O direito de regresso ele está presente tanto no sucessivo quanto no simultâneo. A diferença é que, por exemplo, no sucessivo, você tem o direito de regresso contra aquele avalista avalizado e contra o devedor principal, de 100%. No simultâneo, é de 50% e 100%. Você tem que ver aquele meu esquema que eu fiz aqui no início da aula, senão não dá para compreender muito isso, não. Volta naquele esquema e faz o desenho na folha 4. E você vai ver que é a questão da responsabilidade, ela é solidária. No simultâneo, o simultâneo é no mesmo tempo, é aquela seta, né? Você se lembra que eu coloquei as suas setas? Não, sim, o direito de regresso cabe em ambos. Só é a forma que vai ser o direito de regresso. Porque, por exemplo, se nós dois somos simultâneos, ao mesmo tempo, somos coavalistas, se eu pago a dívida, né, daquela pessoa avalizada, que não é o outro avalista, afinal de contas nós estamos no mesmo patamar, eu posso exigir do que eu paguei 100%, mas eu posso exigir de você, minha coavalista, 50%, correto? É isso. Eles são. E, por exemplo, se eu tenho um cheque, a pessoa que emitiu o cheque deve a mim, e os dois avalistas, que são avalistas simultâneos, também devem a mim. Eu posso eu posso exigir a cobrança do devedor, do emitente do cheque, do avalista 1 e do avalista 2. Se o avalista 1 pagou o cheque, porque ele era avalista e ele tinha um outro coavalista, ele terá o direito de regresso contra o devedor ou emitente do cheque, ou então ele terá 50% contra o outro avalista. A responsabilidade dele, você lembra, ela é solidária, nós falamos sobre isso. E se é simultâneo? É um avalista que é avalizado por outro avalista. Então, por exemplo, o avalista primeiro, ele é avalizado pelo avalista segundo. Nesse caso, eu posso tanto exigir a dívida de qualquer um deles, não é solidariedade nesse momento. Eu posso exigir qualquer um deles. Mas se eu exijo do devedor principal, tudo bem, resolvido o problema. E se eu exigir do primeiro avalista que foi avalizado? Ele não tem direito contra o avalista dele, óbvio, ele vai ter direito contra o devedor principal. E o segundo avalista? Ele vai ter direito de 100% contra o primeiro avalista avalizado e de 100% com relação ao devedor. Vocês se lembram disso, que eu posso colocar o visto pelo sacado, aval e endosso? Eu falei sobre isso. 27, letra A. A posição de visto pelo sacado. Vocês se lembram aquele visto, como que chama aquele cheque? Que garante que ele terá fundos na conta? Administrativo. Não é o administrativo, não. Visado. Não, o visado, eu vou ter que voltar aqui, calma. São muitos tipos, né? Mas aqui é tranquilo. Vamos dar uma olhada lá no cheque. O visado é que garante o saldo na conta. É o visado? É o visado. Ótimo. Não, mas o administrativo não é visado, não.
O administrativo, o próprio banco saca em nome dele. Isso, exatamente. É o visado, é o artigo 7º. Ele, mediante assinatura no verso do título, a existência de fundos. É o cheque visado, é o visto. É o visado. Ok, é o cheque visado. Mas essa aí a gente acertava só pela exclusão do aceite, né? Porque o aceite não tem. Porque, você se lembra, a ordem de pagamento, ordem incondicional de pagamento não cabe aceite. Ok. 28. O protesto comum da duplicata é tirado onde? Onde que é o protesto comum? Artigo 13, pessoal, no parágrafo 3º, da 5474. Artigo 13, parágrafo 3º. O protesto da duplicata será na praça de pagamento do título. Praça de pagamento do título. O protesto comum da duplicata na praça de pagamento constando do título. C, 28C, 29. A simples assinatura de um terceiro no anverso de uma nota promissória, o que é isso? É anverso, não é verso, então não é endosso. Então isso aí é aval, correto? Abaixo da assinatura do subscritor é o quê? É 898, parágrafo 1º do Código Civil. Gente, isso é aval. Isso é aval. Perfeito. 30. Voltamos lá para o nosso famigerado decreto 413, regulamentando aquela nossa lei 63, etc. Eu falo que isso cai pra caramba. Nossa. Vamos lá. A CCI é promessa de pagamento em direito com garantia real? Incorreta. Cedularmente constituída? Sim, sim, sim. A CCI, sim, porque se nós estivéssemos falando da nota de crédito industrial, a nota de crédito industrial, ela não tem a garantia real, artigo 19. Então, nós temos o artigo 9º e o artigo 19. Tá aí, ó. Vamos pegar lá a nossa folhinha, nossa colinha. A cédula de crédito é o artigo 9º, na verdade. A cédula de crédito industrial é promessa do 413 de pagamento em dinheiro com garantia real. Aqui não tem a promessa, aqui não tem a garantia real, é a nota de crédito industrial, é o artigo 15. Perdão, não é o artigo 19, é o artigo 15. Ok, letra A, correta. Letra B. A cédula de crédito industrial somente vale contra terceiros desde a data da inscrição. Antes da inscrição, ela obriga seus signatários. Pessoal, perfeito, esse aí é o artigo 29. Vamos lá. Vamos lá no decreto. A letra A é qual artigo, professor? É o artigo 9º Tá. e o artigo 15 do decreto 413. Tá. Tem na colinha. Olha aí. Tem na colinha, está aqui, 29, CCI, somente vale contra terceiros desde a data da inscrição. Antes da inscrição, a cédula obriga apenas seus signatários. Ah, tá na cola? Tá na cola. Tá. É boa. Então essa cola é boa, hein? Essa é boa. Coloca um Vzinho de uma vez na frente. Olha, eu estava procurando na lei. Tem na cola já, né? Então, na época que eu fiz a cola, eu estava me superando em fazer a cola, hein? Porque já está resolvendo a cola. E eu estou aqui olhando a lei, não estava confiando na cola. Procurando aqui no site. Mas é isso mesmo, artigo 29. Letra C. O portador que não tira em tempo útil e forma regular um instrumento do protesto da cédula de crédito industrial perde o direito de regresso contra endossadores e avalistas, artigo 52. Esse não tem na cola, não. Vamos lá. Isso está errado. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhando aqui com vocês. O share. Compartilhei aqui com vocês. Artigo 52. Aplicam-se a cédula de crédito industrial e a nota de crédito industrial no que forem cabíveis às normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para garantir o direito de regresso contra endossantes e avalistas. Pessoal, nossa, essa de matar. Aqui fala que não tem que ter protesto, né? Todas as normas, exceto o protesto. Você se lembra do protesto? Tem que ter o protesto. Os bens vinculados à cédula de crédito industrial não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestante de garantia real. Perfeito, artigo 57. Os bens vinculados à cédula de crédito industrial não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas
do emitente ou de terceiro prestante da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula, etc, etc. Dificílima essa questão, na minha opinião. Muito difícil. Mas é uma prova da VUNESP. Difícil porque a gente tem que ler, então, a nossa lei. E essa lei é obrigatória, né? Obrigatória. A nota promissória em que não indica a época do pagamento é considerada, pessoal, a nota promissória, artigo 54 da LUG. À vista, ela é considerada à vista. Beleza. À vista, letra A. 32. A indicação alternativa do lugar de pagamento da nota promissória, ela é facultada, tendo o portador direito de opção. É o decreto 2044, artigo 54. Espera aí. Decreto. Vamos lá? Qual é? Artigo 54. Ó, a nota promissória, ó, esse artigo aqui, eu vou até imprimir esse daqui agora, para eu ficar com ele aqui. Eu vou imprimir, porque eu quero fazer a leitura tanto desse decreto aqui, correto? Vou imprimir agora. Imprimir. Imprimir. Vou imprimir. Ok. Vamos lá. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e deve conter esses requisitos essenciais, lançadas por extenso no contexto. Denominação, cláusula cambiária, né? Soma, nome, assinatura. Presume-se o portador... essa é a 2044 de 1908, né? Depois nós tivemos a LUG, mas eu vou deixar ela aqui, não tem problema. Enviar. Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da emissão da nota promissória, que não contiver esses requisitos. Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento, foi da questão anterior. Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento. É facultada a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção. 32, letra A. É facultada a indicação alternativa do lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção. 33. É correto afirmar, à luz da jurisprudência dominante no STJ, que constitui título executivo extrajudicial. O contrato de abertura de crédito, desde que acompanhado de extrato de conta corrente, súmula 233 do STJ, não é. Nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito, não é. Súmula 258 do STJ também. O contrato de cheque especial, súmula 233, súmula 247, não é. Um instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito. Essa aqui é a súmula 300. Vamos dar uma passada por essas súmulas. Súmulas. Vamos lá, a primeira, súmula 233 do STJ. O que diz a súmula 233? O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. O contrato de abertura de crédito, desde que acompanhado de extrato de conta corrente, não. Ainda que acompanhado de extrato, não é título executivo. Nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito. Nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito. Nota promissória, súmula 258. Súmula 258. A nota promissória vinculada à abertura de contrato de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou.
Vamos lá na súmula 300. Para a gente ler a última, súmula 300. Vamos lá, súmula 300, que é da última letra. Um instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. O contrato de cheque especial é aquela mesma situação, né? Que é o contrato de abertura de crédito, é a súmula 233. Deixa eu dar uma olhada, que é a mesma coisa, da letra A, né? Súmula 2.7. Assim, difícil. Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo, ele é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Então, 33 fora. Letra D. C. Na verdade, perdão, 33, a resposta correta é a letra D, porque é baseado na súmula 300 do STJ, o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, é sim título executivo extrajudicial. 34. É correto afirmar que o cancelamento do protesto após a quitação do débito, pessoal, vamos lá, é ônus de quem? Quem cancela? Lei 9492, artigo 26. Quem cancela? Pessoal, quem cancela o protesto é o próprio devedor. O que ocorre é que lá no artigo 43, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, quem cancela é o Serasa. Correto? Quem cancela é o Serasa. Mas não é isso aqui. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui de vocês de novo. O Serasa cancela o protesto? Não protesto, né? Vamos lá. Tá. CDC, a inscrição, né? A própria inscrição. É o credor que promove a inscrição. Vamos lá ver o artigo 43. O credor que promoveu a sua inscrição no Serasa, no Serasa, né? Artigo 43, peraí. É ele, o credor, que vai promover a sua exclusão do cadastro. Eu falo Serasa, né? Mas é do cadastro. Ó. O consumidor sem prejuízo, abertura consumada. Vamos ver qual que é o parágrafo. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias, comunicar a alteração. Espera aí. Qual é o artigo que eu estou falando? 43. Pessoal, aqui no Código de Defesa do Consumidor, ele fala que a própria pessoa que promoveu a inscrição, ela vai excluir o nome daquela pessoa, né, do órgão, né? Agora, eu não vou encontrar essa disposição aqui específica, mas, enfim, está aqui no Código de Defesa do Consumidor. Quem promove é o credor, é a própria empresa que inscreveu o seu nome no cadastro aí dos inadimplentes, correto? Quando é o devedor que vai ao cartório de protesto e vai pedir a exclusão, né, para que seja cancelado o protesto, né, não para que seja tirado o protesto, porque para tirar o protesto é fazer o protesto. 34, vencemos, só vamos fazer a 35. Não vamos fazer a 35 não, porque a 35 é cédula de produto rural, é outra coisa. É a lei 89... não, cédula de produto rural, tá aí na nossa colinha, cédula de produto rural. Vamos fazer assim. A garantia cedular da obrigação poderá consistir hipoteca, penhor ou alienação fiduciária? Perfeito. Artigo 5º. A garantia cedular da obrigação poderá consistir... tá na nossa colinha. Artigo 5º. Hipoteca, penhor e alienação. A CPR pode ser emitida apenas pelo produtor rural? Quem emite a CPR? A CPR é título líquido e certo, cumprimento parcial da obrigação. Ela pode ser aditada.
CPR, Lei 8929. Não, artigo 2º. Artigo 2º da Lei 8929. Deixa eu olhar aqui quem são as pessoas. Lei 8929, o artigo 2º da CPR. Ter legitimação o produtor rural e suas associações, inclusive cooperativas. Nossa, esse aqui é importante demais. O produtor rural e as associações. O produtor rural e as associações. A CPR é título líquido e certo e exigível pela quantidade e qualidade de produtos nela previstos? A CPR é título líquido e certo. Artigo 4º, exigível pela quantidade e qualidade de produtos nela previstos. Vocês lembram que eu falei que uma coisa é você ter o cédula de crédito rural e promessa de entregar dinheiro. Outra coisa é a promessa de entregar o produto, né? Que é a cédula de produto rural, por isso o nome. O cumprimento, ok, parcial da obrigação de entrega será anotado sucessivamente no verso da cédula, tornando-se exigível apenas pelo saldo. A CPR deverá conter, dentre outros requisitos, a data da entrega. Quais são os requisitos? Artigo 3º. Vamos compartilhar aqui os requisitos também da cédula. Quais seriam os requisitos? A cédula terão esses requisitos, né? Data de entrega, promessa pura e simples de entregar o produto, ok, sua indicação e as especificações de qualidade, quantidade, local e condições de entrega, assinatura do emitente. Perfeito. Pessoal, vencemos a 35. Amanhã, eu acho que eu vou fazer o seguinte, como a gente vai parar na 48, eu vou continuar, porque eu acho que esse tema é relevante, na minha opinião, e é um tema difícil. Então, na primeira parte da nossa aula, nós vamos continuar aí resolvendo os nossos títulos de crédito, e na parte da tarde a gente vai entrar já com muito mais tranquilidade aí nos direitos reais, correto? Professor, então, a tarde vai ser que horas? Olha, a gente pode começar amanhã por volta das 13 horas, que a gente faz um horário, a gente fica... eu vou fazer das 13 às 15 horas. Vai ser só 2 horas de encontro para não ficar muito cansativo para ninguém. Tudo bem? De manhã, 9 horas? 9, das 9 às 11, 11h30, e a gente fica das 13 às 15 horas. O que você acha? Tá bom assim? Amanhã fica com o empresarial e à tarde reais? Sim, Érica. Sim. Tá? Eu vou mandar o arquivo do direito empresarial daqui a pouco para vocês. Se eu não mandar, eu vou tentar fazer isso agora, tá? Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado e a gente encontra amanhã, tá bom, Fernando? Professor, deixa eu falar rapidinho com o senhor aqui. Então tá, deixa eu cancelar a gravação e eu te chamo aí. Deixa eu só...